Obrigada, senhor presidente, senador Thelmário, quem agradeço essas palavras elogiosas, apesar de considerar exageradas, mas quero cumprimentar também a todos que nos acompanham através da rádio, da TV Senado. E dizer, senhor presidente, que nessa sexta-feira que é um dia mais calmo, tranquilo, por não ser um dia de votação no Senado Federal, eu venho à tribuna para falar a respeito de algumas decisões tomadas pelo governo federal que compõem um conjunto de medidas cujo objetivo é exatamente o enfrentamento da crise econômica. E nós, do Senado Federal, desde essa semana, durante a semana inteira e semana que vem também, estamos dialogando com o presidente da Casa, com os blocos partidários, entre os blocos partidários, para definirmos uma pauta que colabore com o país. Não uma pauta que apenas acirre a disputa política, senhor presidente. Por exemplo, agora mesmo, a presidente Dilma apresentou a sua defesa perante ao Tribunal Superior Eleitoral, numa ação movida pela coligação liderada pelo PSDB, que perdeu as eleições. Eu creio, senhor presidente, que esse tipo de debate aqui no plenário não vai ajudar o país. O processo tramita lá. A presidente apresentou, os seus advogados apresentou a defesa com muita firmeza e muita convicção. Acho que temos nós que confiar na justiça eleitoral, que, sem dúvida nenhuma, tomará a decisão correta. Eu aqui quero apenas repetir o que disse a defesa da presidente Dilma. É preciso, numa eleição, é importante que se saiba ganhar, mas o mais importante é que se saiba perder. Um outro exemplo que eu levanto, no dia de ontem, todos os jornais, canais de televisão, e eu fiquei vendo até o último telejornal, circulou com muita força, com muita ênfase, com muito destaque, a notícia de determinada conduta do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, inclusive utilizando-se de empresas e de contratos que não são contratos verdadeiros para mandar recursos para o exterior. Então, eu apenas digo com a palavra o líder do PSDB, com a palavra o senador Cássio Cunha Lima, com a palavra senadora Luísa Nunes, que um dia desses falou de uma forma agressiva, desrespeitosa em relação ao presidente Lula, desnecessariamente. Um presidente do país que merece o respeito da nação, pois ele falou de forma desrespeitosa. Então, com a palavra para comentar o que divulgou o jornal contra o presidente, que é muito grave, e não é uma questão pessoal, não é uma questão pessoal, é uma questão que revela métodos. Então, eu apenas digo com a palavra o líder do PSDB, senador Cássio Cunha Lima, com a palavra o senador Aécio Neves, com a palavra o senador Aloysio Nunes Ferreira. Eu, de minha parte, senhor presidente, acho que os fatos divulgados são graves, mas creio que aqui na tribuna, na pauta do Senado Federal, nós temos questões mais urgentes a tratar, que é colaborar, ajudar o país a enfrentar da melhor forma essa crise e caminharmos no outro rumo, naquele rumo muito desejado pelo senador Cristóvão, aquele rumo que privilegie a educação brasileira. Então, o que nós precisamos é isso, superar a crise, termos recursos suficientes para fazer, quem sabe, uma revolução, como diz ele, educacional no Brasil. Mas hoje, senhor presidente, eu venho à tribuna para falar de um desses aspectos da reforma que está sendo pré-anunciada pela presidente Dilma, pelo governo federal. E trato um tema de forma crítica, porque discordo com um dos pontos levantados, de forma crítica, mas uma crítica construtiva, que vem no sentido de procurar contribuir para a execução e a realização de reformas. Aliás, as minhas críticas não são diferentes das críticas do conjunto dos trabalhadores. Eu aqui me refiro, senhores senadores, senador Jorge Viana, à reforma da Previdência,
que já houve, segundo a presidente, segundo o governo federal, há uma estimativa de que a mesma seja enviada para o Congresso Nacional em 60 dias, porque será uma proposta debatida com o Fórum dos Trabalhadores, principalmente, e do empresariado. A primeira reunião já aconteceu e foi uma reunião marcada pelas contradições e pelas discordâncias. E eu, então, de forma crítica, mas positiva, quero levantar esse aspecto da reforma previdenciária, porque não entendo que seja essa reforma uma das prioridades para o Brasil. Agora mesmo nós acabamos de mudar o fator 85 e 95, 95 para as mulheres, 85 para os homens, que automaticamente ele já faz com que aumente o tempo de serviço do trabalhador e da trabalhadora brasileira. Eu considero que uma das questões mais preocupantes da reforma previdenciária diz respeito a um dos pontos que seriam dos principais de mudança que eles pretendem encaminhar, que atinge diretamente as mulheres. Diretamente as mulheres. Eu aqui me refiro à proposta de setores do governo federal de equiparar a aposentadoria de homens com a aposentadoria de mulheres, igualar e também igualar a idade mínima de aposentadoria. Devemos levar em consideração que a reforma da Previdência está sendo discutida no âmbito do governo, onde as posições também são contraditórias. Eu aqui acabei de dizer, as notícias que temos da primeira reunião do Fórum são notícias de que foi uma reunião muito difícil, porque marcada pelas discordâncias e pelas contradições. De nossa parte, eu posso adiantar que não concordamos com a oportunidade do debate, não concordamos com a oportunidade, mas dele nós não fugiremos. Não fugiremos até porque, se houver a decisão do encaminhamento da reforma da Previdência, que essa reforma seja aquela que menos reflexo traga, negativos, obviamente, impactos negativos à sociedade e, sobretudo, às mulheres brasileiras, que nesse aspecto têm sido o alvo principal. Não, portanto, nós do PCdoB, nossa bancada na Câmara, aqui no Senado, não somos uma grande bancada. Não são nossos votos, senador Telmário, que decidirão qualquer votação, mas, sem dúvida nenhuma, temos uma atuação proativa, seja aqui no plenário do Senado como no plenário na Câmara. O que está em questão, senhores senadores, ao que nos parece, é estarmos diante de um inaceitável retrocesso na legislação. Desde que a Constituição de 88 compreendeu como necessária a diferença entre o tempo de aposentadoria entre homens e mulheres, por reconhecer as diferenças enfrentadas pela carga de trabalho que pesa sobre elas e por outros inúmeros fatores que também pesam para que haja essa diferenciação entre homens e mulheres. Aliás, essa é uma das poucas diferenciações positivas. Nós poderíamos, e eu já concedo a parte a Vossa Excelência, senador Cristóvão, mas nós poderíamos, eu, Vossa Excelência, senador Jorge, senador Telmário, nós poderíamos estarmos. Muitas diferenças que não são legais, mas que persistem ainda em relação a homens e mulheres, e todas elas negativas, desfavoráveis às mulheres. Então, medidas como essa, que foram conquistadas com muita luta, exatamente para enfrentar as diferenças negativas que pesam contra a mulher, é que querem acabar agora? E dizem assim, mas a mulher tem uma vida mais longa que um homem, verdade. Mas vamos analisar porque a mulher tem uma vida mais longa do que um homem, uma média superior ao dos homens. De acordo com os últimos dados do IBGE, em 2013, na década de 80, os homens tinham uma expectativa de vida de quase 60 anos, 59,6 anos, e as mulheres um pouco mais de 65 anos, na década de 80. Agora, no ano de 2013, de acordo com o IBGE, a expectativa de vida das mulheres são 7 anos
superior à dos homens. São 7 anos superior ao dos homens. Os homens têm uma expectativa de um pouco mais de 71 anos de idade e as mulheres um pouco mais de 78 anos de idade. Mas é por isso, e somente por isso, senador Cristóvão, que os técnicos da economia que não vê gente na sua frente, não vê mulher, não vê homem, não vê recém-nascido, não vê nada, não vê a sociedade, só vê números. É com esses números, somente com esses números, que eles trabalham. E dizem, não, então tem que acabar, a mulher vive mais. Não, vamos analisar o porquê desses números. Nós não temos culpa, nós mulheres. E eu aqui vou abordar, e nós estamos fazendo um trabalho, a bancada feminina, daqui do Senado, da Câmara, do Congresso Nacional, estamos preparando uma cartilha que nós vamos mostrar detalhadamente as razões, as centenas de razões para não se mexer nessa que foi uma das principais conquistas das mulheres. Senadores, nós tivemos direito ao voto somente em 1934. Somente em 1934. Nós tivemos direito ao voto, nós não podíamos votar. Nós temos um nível de escolaridade maior do que os homens hoje, mas a gente ganha menos do que os homens. Uma proposta que, no meu entendimento, não deveria nem ter saído da sala do governo federal, nem ter saído. Eu concedo a parte, senador Cristóvão. Senadora, quando achar conveniente. Não, pode falar, senador Cristóvão. Nosso tempo hoje é... 2 pontos aqui apenas. Um sobre isso do julgamento no TSE da presidente Dilma. Vai ser impossível não trazer para aqui, mas eu espero, estou de acordo com a senhora, que a gente não fique prisioneiro desse tema aqui dentro. Não é possível que concentremos o trabalho aqui do Senado a pensar em impeachment, não impeachment, em condenação ou não condenação lá pelo Tribunal Superior Eleitoral. Isso não pode ser a agenda determinante do Senado. E eu espero que nós, senadores, tenhamos a lucidez de ver que os problemas do Brasil acontecem independente desses julgamentos jurídicos ou políticos em relação ao mandato da presidente Dilma. Então, nesse sentido, estou de acordo com a senhora. Não dá para pedir que nem tragam o assunto para aqui, porque vão trazer. Mas não fiquemos concentrados nisso. Tem problemas muito mais imediatos e mais sérios. Gustavo, e o problema não é só o discurso, o problema é quando a pauta se tranca por essas questões políticas. É isso, ainda mais se tranca perfeitamente. A pauta. Problema tão sério, como, por exemplo, da Previdência. E aí, pode dar até a impressão que, de repente, a senhora, que sempre é uma defensora do governo, e eu que tenho sido um crítico, a gente fica em posições contrárias. Eu sou favorável que se traga para aqui a proposta da reforma previdenciária e eu creio que o governo está fazendo correto em trazer. Não vou julgar ainda o conteúdo. Entretanto, eu creio que nós não devemos partidarizar o debate da reforma da Previdência. A proposta da Previdência, senador Telmário, e o senhor vai ser um dos líderes desse assunto, tem que ser debatida de acordo com o interesse do Brasil. E o interesse do Brasil exige não apenas estudar, que isso é coisa da academia, exige agir no que se refere à solidez e à justiça do sistema previdenciário brasileiro. Solidez no sentido de que os recursos que nós contribuímos para a Previdência têm que ser suficientes para pagar as aposentadorias. Não dá para termos um sistema previdenciário em que, a cada mês, o Tesouro, ou seja, os contribuintes, transfiram dinheiro para os aposentados, como eu. Eu fui obrigado a me aposentar aos 70 anos como professor da UNB. Eu quero ser pago pelo dinheiro que eu contribuí, não pela contribuição dos jovens de hoje nos impostos que eles pagam. Essa é uma questão de solidez, é uma questão de aritmética. E aí tem que haver reforma, porque a gente está vivendo mais, o que é uma grande conquista da humanidade. Mas quando a gente vive mais, só tem uma maneira de fazer a previdência sólida. A gente contribuir mais enquanto trabalha ou receber menos depois que se aposenta ou se aposentar mais tarde um pouco. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Se não for assim, tem que o dinheiro vir de fora do sistema. Se o dinheiro vier de fora do sistema, vai faltar em outras coisas. Vai faltar na educação, vai faltar na saúde, vai faltar nas estradas. Alguns podem dizer, não, para a corrupção que vai ter dinheiro. Mesmo assim, o dinheiro que ia para a corrupção, que vai parar de ir para a corrupção, um dia esse país será decente,
pode ir ainda mais para a escola, ainda mais para a saúde. O sistema previdenciário, ele tem que ter robustez, solidez, e isso exige uma análise cuidadosa do que se chama cálculos atuariais. E esses cálculos atuariais, eles mudam com o aumento da esperança de vida. Fechar os olhos para isso é sacrificar a juventude em benefício nosso. Eu quero, sim, analisar qual é a maneira de fazer com que a Previdência seja sólida. Agora, aí, no caso do Brasil dos últimos anos, temos que analisar um outro ponto. É que tem havido retirada de dinheiro do fundo previdenciário para financiar coisas de fora, que não são os aposentados. E aí o senador Paim é o grande lutador contra isso aqui. Tem que colocar também na pauta todas as contribuições sociais que são financiadas pelos que contribuem para a sua própria aposentadoria. Tem que parar isso. É uma questão do orçamento geral. Agora, fechar os olhos e dizer, não, está sobrando dinheiro na Previdência, pare a Bolsa Família, outra... Não é a maneira certa. Tem que debater. Esse é um ponto. O segundo é a questão não mais aritmética, não mais da solidez, a questão da justiça, a questão da ética. É tratar para quebrar as desigualdades que acontecem entre nós no sistema previdenciário. Por exemplo, a desigualdade entre os atuais e os futuros aposentados. Se nós não fizermos a reforma, os nossos filhos e netos vão pagar o preço. Nós podemos até não tocar, não fazer reforma, mas eles não vão receber como nós recebemos. Segundo, tem que quebrar essa diferença entre o público e o privado. Nós, eu sou do setor público, nós somos privilegiados quando compara com os aposentados do setor privado, os trabalhadores, operários. Tem que quebrar isso. Terceiro, tem que sim ter especificidades. Um pescador não pode trabalhar, mas tem uma idade mínima igual à minha de professor. Tem que trabalhar isso. Tem que ter setores que vão ter aposentadorias precoces, porque a esperança de trabalho dele, o período de trabalho é curto, então ele não pode ter o mesmo. Outra coisa, em algumas categorias, como homens e mulheres, aí nós temos que trabalhar como quebrar a desigualdade que há antes da aposentadoria. Por exemplo, mulher ganha menos do que homem, isso não pode, isso está errado. Tem que ter o mesmo salário, trabalhar mais, porque trabalha em casa, aí pode ser que tenha, sim, necessidade de uma aposentadoria com uma idade menor. Temos que trabalhar isso, mas vamos analisar, vamos ver as consequências disso. E aí entra numa categoria na qual eu sou tão ligado, professores. Nós temos uma aposentadoria anterior. Eu acho que, em parte, essa aposentadoria de idade menor para professores é porque as condições de trabalho são tão nocivas que ser professor hoje é um trabalho de alto risco. Alto risco por doenças, alto risco por violência, alto risco por descontentamento, alto risco por depressão. Aí se reduz. Mas talvez a saída, a médio prazo, fosse dizermos, olha, ser professor é uma atividade tão prazerosa que as pessoas nem vão querer se aposentar cedo. Como existem atividades desse tipo. E, além disso, se usou a redução na idade de aposentadoria do professor para compensar o baixo salário. Essa não é a melhor maneira. Aí é corrigir o salário, aumentar o salário, para que não precise se aposentar antes. Eu gostaria de ver, por vontade própria até, mais professores querendo trabalhar. Por isso eu acho um absurdo ter que se aposentar aos 70 anos do cargo de professor. Por quê? Alguns professores estão começando agora a aprender as coisas aos 70 anos. Tinha que ter o direito de estar ali, compensadamente, satisfeito. Então, o sistema, a reforma, eu acho que está na hora dela vir. Parabenizo o governo de tomar iniciativa sem pressa, porque o problema é tão sério e vai repercutir em tantas décadas. O que a gente decidir aqui só vai dar resultado daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. Então, a gente pode debater aqui durante um período longo também. Mas vamos debater, senadora. Essa é uma das reformas que o Brasil precisa fazer. Essa é uma das reformas que essa casa precisa se debruçar, e sem partidarismo. Não é dizer, vou votar contra porque é do governo, vou votar a favor porque é do governo. Vamos ver se a gente vota a favor ou contra da melhor maneira, conforme os interesses do Brasil. E aí quero dizer,
Dos aposentados de hoje, é certo, mas, sobretudo, dos aposentados de amanhã, sobretudo a juventude. Temos que ter um sistema previdenciário que sirva à juventude, quando se aposentar daqui a 20 anos. Se ficarmos prisioneiros só de nós, os aposentados de hoje, vamos fazer uma reforma errada. Eu agradeço, senador Cristóvão, a parte de Vossa Excelência, e pela parte de Vossa Excelência, já dá para ter ideia do conjunto de questões que nós vamos debater e do conjunto de pontos discordantes que temos entre nós. Vossa Excelência mesmo levou para o debate que grande parte delas nós temos receio. Por exemplo, o primeiro ponto que tem que ficar claro, não dá para a gente iniciar um debate sobre reforma de Previdência com a opinião, ou levando à opinião pública, o fato de que a Previdência Social no Brasil é deficitária. Não é verdade. A Previdência Social no Brasil é superavitária. Se levar em consideração a contribuição que os trabalhadores da ativa e os aposentados fazem com aquilo que se paga. O problema da Previdência é quando são incluídos outros programas nela. Aposentadorias, por exemplo, com a aposentadoria rural, que é um programa social. Aposentadoria rural, cujos trabalhadores não contribuem para a Previdência Social. Então, acho que esse ponto tem que ser. Segundo, eu quero destacar o governo federal pela forma como vem iniciando o debate. Não está iniciando aqui, senador Cristóvão, está iniciando lá no fórum dos trabalhadores. Isso é importante. Que outro governo faria isso, senador Jorge Viana? Que outro governo? Para quando chegar a proposta aqui, o que chegar e se chegar, já chegará mais debatido entre trabalhadores e empresários, sobretudo entre trabalhadores, esses jovens que Vossa Excelência se refere. Terceiro, o fator, parece que a gente não mexe na reforma, a gente mexe. O fator 95, 85, ele coloca, por exemplo, para os homens, para aposentar, eles precisam, por exemplo, para chegar a 95, atingir 60 anos de idade com 35 de contribuição de trabalho. Isso é pouco? Isso não é pouco. Isso não é pouco. Então, eu acho que, repito, a nossa opinião, que não é minha, do meu partido, não há oportunidade, mas se vier, não vamos fugir ao debate. E que seja a boa reforma. E, senador Jorge Viana, se Vossa Excelência me permite, eu só gostaria de concluir a primeira parte, nem chegarei na segunda parte, mas a primeira, que é tratar das mulheres, senador Cristóvão. Tratar das mulheres. Porque nós estamos com um projeto aqui para estabelecer cota para mulheres no parlamento. O senhor acha que, algum dos senadores acha que nós nos orgulhamos disso? De jeito nenhum. Mas nós achamos que é necessário. Da mesma forma, nós queríamos ter o mesmo período de aposentadoria entre os homens. Se tivéssemos salários iguais, não 30% a menos, que não é o meu dado, é o dado oficial. Se não tivéssemos a tripla jornada de trabalho, mas temos a tripla jornada de trabalho, agora mesmo. O Senado, recentemente, finalzinho do ano passado, aprovou uma PEC, um projeto de emenda constitucional, estendendo a licença maternidade para mães de filhos prematuros gêmeos. Estendendo. Eu lutei muito para que, estendendo da mulher, estendesse o dos homens também. Sabe o que eu vi dos meus colegas? Sabe o que eu vi ir na rua? Para que aumentar a licença paternidade dos homens? Para eles irem beber? Eu ouvi isso, senador Jorge Viana. A mãe gera a criança, mas a responsabilidade de cuidar da criança é de pai e de mãe. Então, uma criança que nasce com problema, ela vai ficar internada. É só a mãe que tem obrigação de todos os dias no hospital, o pai não tem. O pai não tem essa obrigação, mas essa é a cultura. E alguém da sociedade acha que nós, mulheres, não nos prejudicamos na nossa carreira profissional com isso? Nós somos penalizadas nessa sociedade injusta, capitalista, que não é socialista, ela cuida do capital e não das pessoas. Então, nós somos discriminadas pela função mais nobre da humanidade, que é a geração de um filho. A concepção. Nós somos discriminadas, porque a mulher, ela vai ter que ter 180 dias de licença maternidade. A mulher vai faltar o trabalho quando o seu filho adoece. O marido não, o pai não. A mãe sim, o pai não. Então, enquanto essas questões não estiverem resolvidas, nós temos que encontrar
questões que, pelo menos, repõem saída. Quem sabe uma boa saída seja o Estado reconhecer o trabalho que nós desempenhamos em casa, porque creche para criança não tem. Quem que fica em casa cuidando da creche, cuidando da criança? A mãe. Nós temos uma luta muito antiga, o reconhecimento do trabalho doméstico, que não é reconhecido, não vale nada, não tem valor nenhum. Antigamente, hoje em dia não, porque a mulher trabalha em casa e trabalhava fora, mas antigamente, que o homem dava conta com o seu salário de manter a família, a mulher ficava em casa. Assim era a minha mãe. Quando eu tinha que colocar na escola a profissão do pai, contabilista. Profissão da mãe, qual era? Dona de casa. Quanto ela parava, ela não fazia nada em casa, ela trabalhava o dia inteiro. E quanto ela recebia por isso? Nada. Então, olha, vai ser infelizmente, eu acho que esse debate nem deveria vir à pauta. Essa questão da aposentadoria das mulheres, de querer igualar. Não há clima, não há situação social que nos permita isso agora, mas se vier, nós vamos debater. Nós vamos debater, senhor presidente. Eu, em respeito a Vossa Excelência, a todos que estão aqui para falar... Não, é porque eu planejei mal meu pronunciamento. O senador Cristóvão fez uma parte um pouquinho mais longa, mas não tem problema, senador Cristóvão. Foi muito rico a sua exposição. Muito bom. Parte do senador Cristóvão. E eu terei outras oportunidades. Nós estamos só iniciando o debate, de vir aqui e falar dos dados sobre a mulher. Que, aliás, eu virei toda semana. E espero que minhas companheiras venham também, porque é inadmissível. Nós temos muito orgulho dos nossos companheiros que nos ajudaram, votaram a PEC que estabelece uma cota de mulheres nas eleições proporcionais para o Parlamento. E não vai ser agora, na Previdência, que a gente vai tirar esse que é um direito, mas é um direito justo, correto. Eu tenho certeza que a partir do momento em que os números, não daqueles economistas que não sabem de nada a não ser de números, não querem saber do país, não querem saber. É a inflação. A inflação controlada não para manter emprego ou ganho salarial do trabalhador. Mentira. A inflação controlada para quê? Para dar juro alto, para dar dinheiro para eles, para o grande capital. Então, esses aí fiquem lá. Nosso debate aqui é outro. Quem convive no dia a dia com a população e sabe o que a sociedade, homens e mulheres, trabalhadores e jovens precisam. Muito obrigado, senador. Muito obrigado, senador Cristóvão.